Muito bem, queridos, eu gostaria de mostrar para vocês aqui, eu acho bem ilustrativo e bem didático, olha só, as fases da tumba no Santo Sepulcro. Então, veja só, aqui embaixo vocês estão vendo como era uma tumba na época de Jesus, ou seja, a pessoa morria, ela era inserida na tumba e aí a pedra era colocada. Aqui nós estamos vendo já o momento onde então se dá a crucificação de Jesus. Vocês estão vendo aqui o Gólgota, um pátio, um local aberto que existia, e aí a tumba, tá? Na de cima, nós estamos falando da época de Adriano, quando Adriano fez, então, o templo pagão a Vênus. Olha só o que ele fez, ele aplanou aqui, ele acabou tampando a tumba, tá? E aqui já é a época, então, de Constantino. Então, aí você vê, olha aqui, ele fez a edícula, aqui está o Gólgota e existia uma igreja chamada o Martírio. Depois nós vamos para a época dos Cruzados. Aqui as duas são da época dos Cruzados. Os Cruzados, eles renovam ou reformam a edícula e o Gólgota passa a estar debaixo de uma só construção. É o que nós vemos hoje na Igreja do Santo Sepulcro. A parte da Igreja do Martírio, ela é destruída no ano de 1009, então não existe mais. Então a igreja que nós vemos hoje, ela é basicamente da época dos Cruzados. E aí aqui em cima você está vendo a atual edícula, lá no Santo Sepulcro. E aqui do lado, vocês estão vendo, olha só, nas escavações arqueológicas de 2016, as várias fases ou as várias camadas que nós temos ali da tumba. E essa aqui em amarelo laranja significa que é a tumba da época de Constantino. Portanto, aí você fez uma régua do tempo na Igreja do Santo Sepulcro e eu espero que assim você possa entender melhor a edificação quando você vier aqui a Jerusalém e que isso possa ter tirado e esclarecido algumas das suas dúvidas. Muito bem, queridos, como toda na vida, nós precisamos chegar à origem. E onde eu estou? Eu estou bem pertinho da Capela de Helena. A Capela de Helena foi então onde Helena encontrou a cruz de Cristo e a partir desse momento começa-se a construção da Igreja do Santo Sepulcro. Hoje nós temos uma linda capela armênia aqui atrás de mim. Nós vemos ali na coluna esse capitel é da época bizantina, porque a igreja hoje, grande parte da igreja, da construção da igreja é da época dos Cruzados, 1149, se você quiser datar, mas com elementos que abrangem todas as épocas da igreja, inclusive a frente da igreja tem ali elementos da época romana. E já que eu estou falando dos romanos, Silvio, o que os romanos têm a ver com isso? Olha só, segundo os historiadores, este local então seria onde Adriano construiu o templo pagão a Vênus ou Júpiter. Então, dentro da cronologia, Jesus morre, seria o Gólgota, a tumba. Passam-se os anos, Adriano, nos anos 100 da era cristã, ele destrói Jerusalém e constrói uma nova cidade chamada Aélia Capitolínea, que seria essa cidade pagã. E sobre este local, ele fez o templo de Júpiter. Agora, por que eu estou parada neste local? Porque nas escavações arqueológicas feitas já no século XX, nesse local aqui, foi encontrado um desenho, olha só, foi encontrado uma inscrição que é um barco e está escrito em latim Dominis e Vimus, ou seja, para o Senhor vamos. E o que é importante nisso? Se essa inscrição, segundo os arqueólogos, ela é datada da época romana, isso significa que os cristãos, aqueles que acreditavam em Jesus, eles preservaram o local como tradição, ou seja, eles não perderam este local, mesmo durante aquele momento o local sendo um templo pagão. Portanto, essa descoberta foi uma descoberta muito importante sobre
o local e sobre a tradição que já vinha sendo guardada aqui ao longo do tempo. E essa capela, então, como eu disse para vocês hoje, ela é a atual capela e nós vamos descer agora lá para a capela de Helena em si, que é o local onde tudo começou, que segundo a tradição foi onde Helena, 300 anos depois, encontrou a cruz de Cristo. E a partir daí, o local é reconhecido como sendo o local da tumba e da crucificação de Jesus, a Igreja do Santo Sepulcro. E chegamos aqui à Capela de Helena, que é o local mais baixo da Igreja do Santo Sepulcro. Vocês estão vendo ali, olha só, uma figura de Helena com a cruz, porque teria sido o local, então, onde Helena descobriu a cruz de Cristo. Agora veja, se a cruz de Cristo estava aqui, o texto bíblico diz que Jesus foi enterrado perto, então, supostamente, a tumba de Jesus também estaria aqui perto. Portanto, a Igreja do Santo Sepulcro, ela engloba tudo isso, ela engloba a Capela de Helena, o Gólgota, ou Calvário, que foi onde Jesus foi crucificado, e a tumba de Jesus, que é o local onde o seu corpo repousou e depois ele foi ressurreto. Então, tudo isso nós iremos ver aqui na Igreja do Santo Sepulcro hoje, porque ela é a igreja que está assim, então, desde a época dos cruzados. Obviamente, se nós tivéssemos vindo aqui na época de Constantino, toda essa disposição dela seria diferente, porque nós teríamos naquele momento a Basílica do Martírio, o pátio separando o Gólgota da tumba. Porém, hoje isso está tudo englobado dentro da Igreja do Santo Sepulcro. Muito bem, este mosaico ele é muito explicativo sobre o evento da crucificação de Jesus. Vocês estão vendo Jesus ser retirado da cruz. Debaixo da cruz de Cristo há uma caveira. Segundo a tradição, essa caveira é a caveira de Adão. Porque Adão representa o primeiro homem vivente, por onde entrou o pecado no mundo. E Jesus é aquele que retira o pecado do mundo. Por isso existe uma capela aqui na Igreja do Santo Sepulcro chamada a Capela de Adão. Mas para o seu lado esquerdo, você vai chegar, então, onde o corpo de Jesus foi depositado, que é a Pedra da Unção, onde eles prepararam o corpo de Jesus com perfumes, com narro, com mirra, com nardo. E isso para que o seu corpo fosse, então, inserido mais à esquerda. O corpo de Jesus seria, então, colocado na tumba ou no sepulcro, onde, após 3 dias, Jesus ressuscita. Essa é a história do mosaico, e é isso que nós temos na Igreja do Santo Sepulcro, através do Gólgota, o Calvário, a Pedra da Unção e a tumba de Jesus.
E, gente, nós estamos aqui, atrás de mim, o sepulcro. Agora veja, o sepulcro. Primeiramente, quando Constantino fez a igreja, ele fez uma edícula sobre a tumba. Essa edícula significa casa pequena. Essa edícula, ela foi sendo reformada ao longo da história. Tanto que a última reforma, e na realidade vocês estão vendo que está em reforma, e hoje, quando eu estou fazendo esse vídeo para você, o sepulcro está fechado para visitação neste dia. Ela continuou passando por reformas, né? Então, em 2016, a estrutura estava bem danificada e foi necessário fazer essa grande reforma para que ela não viesse a sucumbir. E nessa reforma foram encontradas partes que surpreenderam os arqueólogos de parte das camadas da tumba e também do mármore que são datadas da época de Constantino, tá? Então, isso foi muito interessante na descoberta feita em 2016 por essa equipe de estudiosos da Grécia. A mesma equipe que fez a restauração do Partenon. E aí está a tumba de Jesus, a edícula, e lá em cima você está vendo a cúpula do Anastasis. Anastasis significa ressurreição, porque ao terceiro dia Jesus ressuscitou. Então, portanto, Igreja do Santo Sepulcro, Jardim da Tumba, simbolizam o mesmo evento, a ressurreição de Cristo. Outra coisa muito interessante e que dá muita força à Igreja de Santo Sepulcro é que aqui na igreja, além da tumba de Jesus, foram encontradas tumbas de judeus da época romana. Portanto, esse local seria um local de sepulturas. E ali a gente vê o pessoal entrando numa dessas tumbas que como funcionavam? Eram nichos onde as pessoas eram colocadas ali dentro, né? E era tapado e se esperava então o corpo se decompor. E isso está aqui na Igreja do Santo Sepulcro.